Caros colegas economistas, voltamos aqui a responder as questões de pergunta ao básico, não é isso? Essa pergunta sobre a questão de se investir ou não no varejo é uma pergunta extremamente polêmica, sabe? O setor de varejo, ele é um setor que, com todo o respeito que a gente tem pelas atividades, é um setor que ele sofre muito num país como aqui no Brasil. Eu vou só historicamente relacionar algumas empresas que deixaram de existir. Mapping, Mesbla, Sloper, Clipper, Gearonso, Casa Centro, recentemente Máquina de Vendas também ficou numa situação difícil. A questão é a seguinte: o varejo aqui no Brasil, ele é um segmento problemático da economia. Por quê? Porque eu falei muitas vezes com o senhor Gers Aronso, que era o Gearonso, e ele dizia uma coisa interessantíssima. Eu aprendi com esse senhor coisas maravilhosas. Por exemplo, ele dizia para mim o seguinte: Sr. Barsi, eu compro uma geladeira por R$1 e vendo essa geladeira em 10 vezes por R$2. Quando o cidadão acaba de pagar, eu tenho que comprar uma geladeira e pago R$2,50. Então, é uma atividade que me obriga permanentemente a ter um capital de giro, a exercitar um capital de giro muito forte. E às vezes, em muitas ocasiões, a atividade não gera esse cash flow para poder sustentá-la. Por quê? Porque o que se fala em termos de inflação, tá certo? E o que se fala em termos de correção são elementos paralelos que caminham muito distantes um do outro. A inflação efetiva, aquela que afeta os bens, é uma que ela não consegue bisar os ganhos. Ao passo que a correção que se faz sobre os ativos, ela é uma coisa bem menor. Eu vou dar um exemplo prático agora. As nossas autoridades, hoje, eles tentam nos direcionar a estrutura de que a nossa inflação é 3, 4%. A nossa inflação, lamentavelmente, não é 3, 4%. Por quê? Porque cada um de nós tem uma inflação, tá entendendo? O setor, a atividade de varejo também tem a sua inflação natural, tem seus custos, enfim. Eu não vejo com chances de prosperar um investimento nessa atividade, no setor de varejo. Eu acho que existem outros setores muito mais atraentes do que o setor de varejo. Aliás, olhe para os exemplos e olhe para a história, é isso? A história mostra que o setor, ele realmente não consegue contemplar de uma forma positiva todos aqueles que investem no setor de varejo, ok? Por isso é que o setor de varejo é um setor que a gente coloca sempre numa interrogação permanente, ok?